Lucas capítulo de número 23, verso de número 33. Os irmãos conseguiram localizar, irmãos? Amém? Fácil de encontrar. O terceiro livro do Novo Testamento. Diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram então sobre elas sortes. E o povo estava olhando, e também os magistrados que zombavam, dizendo: se salvou aos outros, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, proceda dessa maneira. Então os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentavam-lhe o vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em línguas gregas, romanas e hebraicas, que dizia da seguinte maneira: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e aproveita e salva também a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque estamos recebendo o que as nossas ações merecem, mas este não fez mal nenhum. Então disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, e até a hora nona. Escureceu o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de haver dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou atrás, batendo nos peitos. Aleluia. Graças a Deus. Eu estava desde o final de semana passado pensando numa palavra para que nós pudéssemos meditar nela, e o Senhor me lembrou dessa palavra, desse texto que eu não gosto muito, porque na realidade esse texto aqui nos prova, e para aqueles que têm o mínimo de consciência, faz-nos refletir acerca do sacrifício de Jesus. E quando refletimos acerca do sacrifício de Cristo, fica claro a nossa pequenez e toda a nossa dependência dele. E eu quero pensar nesse texto, em algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, algumas coisas que aprendemos na leitura da palavra e na oração, que Deus com certeza falará conosco. O texto que nós lemos, o capítulo de Lucas que nós lemos a partir do verso de número 33,
narra a culminância do último dia dessa semana terrível, dessa semana onde os evangelhos vão nos informando acerca de algumas coisas que vão acontecendo, e Jesus vai discernindo que o tempo dele está chegando, e ele vai ser então entregue na mão dos homens por determínio e desígnio de Deus. O Senhor Jesus será entregue para ser crucificado, para morrer pela minha e pela sua vida. No capítulo 12 de João, começa essa última semana, quando Maria, a irmã de Lázaro, quebra aquele vaso com aquele unguento perfumoso de muito valor e unge Jesus. E quando o tesoureiro, o Judas, ele se levanta e ele diz alguma coisa acerca daquele desperdício terrível, Jesus diz: não, ela está me ungindo, é para a minha morte. Já começou os preparativos da minha morte, e ela para isso está me ungindo. E a semana vai continuando. Jesus no sábado, ele não tem nenhuma atividade aparente, mas já no domingo ele faz aquela grande entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Chegando então na segunda-feira no templo, quando ele expulsa os cambistas e ele coloca fora aqueles que estão fazendo as trocas, que estão ocupando o pátio que era destinado aos gentios. Eles não têm mais aquele pátio destinado às pessoas que eles estão ganhando para Jesus, para o Senhor, trazendo para a religião judaica, mas eles transformam aquilo num comércio. E Jesus chega, coloca todo mundo para fora, e ele diz que ali é a casa dele, e a casa dele é a casa de oração, e é ali que os pobres são recebidos, e é ali que os gentios se aproximam do Senhor, e aquele lugar precisava ficar vago para que eles viessem conhecer a Deus. Amém. Aleluia. Na terça-feira, Jesus começa a contar algumas parábolas que vão dar essa conotação. Na quarta-feira, Jesus repousa de novo e nenhum acontecimento a Bíblia narra. Na quinta-feira, ele faz a sua última ceia. É a última ceia com os discípulos, e ele diz que a partir daquele momento uma interrupção vai acontecer, e ele só vai participar da ceia de novo, aleluia, quando ele estiver com a sua igreja nos céus, aleluia. E eu vou participar dessa hoje, se ele não voltar, e vou participar do céu também com ele. Tem mais alguém que vai? Que crê nessa palavra? Levanta a sua mão e diga glória a ele nessa noite, aleluia. Então dali, Jesus sai e ele vai para o jardim chamado o Getsemane, a prensa do azeite, aonde ele vai ser provado agora pela última vez antes de ir à crucificação, aleluia. E eu estava lendo essa questão do azeite, é muito interessante que o azeite ele era prensado 4 vezes. O primeiro e o melhor azeite ele era tirado e levado para ungir outros sacerdotes e para fazer adoração ao Senhor com ele. O segundo tipo de azeite ele era usado para alimentação. O terceiro tipo de azeite usado para combustão. E o quinto tipo de azeite usado para fazer sabão. Aleluia. Quando Jesus é moído ali na prensa do azeite, naquela última provação, ele nos dá a oportunidade de sermos como ele, motivo da adoração do nome do Senhor. Aleluia. Quando você levanta sua mão para Jesus, você participa com ele, e você pode ser motivo da adoração ao nome dele. Aleluia. Você pode ser motivo da alimentação
aleluia, combustível para esse mundo que está morrendo e se despedaçando debaixo do pecado, uma Sodoma desgarrada, uma tribulação desmedida. Mas os crentes em Cristo têm a oportunidade de ser luz no mundo, de iluminar aqueles que estão nas trevas, aleluia. E Ele nos dá a oportunidade também de ser motivo da limpeza do nosso meio, aleluia. Essa é a última semana, é o último dia. Dali, Jesus sai com os soldados. Eu gosto de uma narração que tem no Evangelho de João, que quando eles perguntam de Jesus, eles perguntam quem é Jesus, Jesus diz, eu sou, e eles caem por terra, provando que Jesus não está sendo preso, porque não conseguia se defender. Ele diz mais ainda, se eu quisesse, eu mandaria vir 12 legiões de anjos que me defendessem, mas eu vou ser entregue, aleluia, para sacrifício pela vida do Sérgio, pela vida do Ailton, pela vida da Maria, pela vida do João, pela vida do Joel, do David, aleluia, porque ele quis ser entregue para que o sacrifício dele alcançasse a nós, aleluia. Nós não estamos aqui à toa, irmãos, nós estamos aqui porque o Senhor derramou a sua vida como sacrifício de libação por mim e por você. Desenverrusque essa cara, abre um sorriso, levanta a sua mão santa e glorifique a Ele se você pode. Não é um peso servir a Deus, é uma oportunidade de comungar com o Cristo na presença dEle. Jesus então é preso e ele é levado. Tratam Jesus como um joguete. Anás, Caifás, Pilatos, os soldados escarnecem, cospem nele, desonram o Senhor, e ninguém pode fazer nada por ele. Quando Pilatos se propõe talvez a fazer alguma coisa, ele lembra um costume, e ele diz assim, há um costume de liberar a festa de vocês, um dos malfeitores, e eu tenho um aqui, que é um salteador, vocês não acham bom se nós soltássemos ele? E ele diz, não, prende o Senhor Jesus, crucifica ele, e aleluia, e libera Barrabás. Jesus então vai, termina todo aquele período, depois de açoitado, uma quarentena menos uma de açoites, ele então é levado agora para o Calvário, carregando uma das hastes da cruz, a viga do meio, ele sai carregando e sendo agora cuspido e xingado por todos aqueles que alguns dias antes, no domingo, tinham dito que ele era o rei, que ele era o imperador, que ele era o salvador, que ele era aquele que podia fazer algo pelas suas vidas. Agora eles não querem mais. Assim faz eu e você. Quando nós nos afastamos do Cristo, e por causa de um presente que o inimigo prepara, que as circunstâncias nos dão, nós nos agarramos como se fosse a tábua do naufrágio e começamos a tentar viver manipulados por aquilo. Nós fazemos igualzinho a essas pessoas, mas nós estamos com a oportunidade de nos achegarmos mais a Cristo. Um propósito a partir de hoje, 30 dias mais na presença do Senhor, mais aleluia, com mais vontade, com mais santidade, com mais graça, com mais aleluia, adoração na presença do Senhor. Aleluia. Mas Jesus vai ao Calvário, e quando ele chega no Calvário, a Bíblia vai dizer que ele é crucificado entre dois malfeitores. A gente costuma dizer dois ladrões, a NVI traduz ladrões, mas todas as outras versões traduz malfeitores. Então Jesus é crucificado ali naquele monte. A
A história conta que a crucificação ela foi inventada pelos bárbaros e os povos começaram a assimilar essa prática de tortura, porque ela atrasava a morte e o sofrimento podia durar até 3 dias de um condenado que fosse mais forte. Ela era reservada aos assassinos, aos rebeldes e aos ladrões, aos escravos e aos estrangeiros. Todas essas pessoas poderiam e deveriam ser crucificadas se elas procedessem de uma maneira que atentassem contra o Estado. E Jesus então é crucificado, pregado naquela cruz, e a história vai dizer que ele, a Bíblia vai dizer que ele expira com um grande brado e depois ressuscita e está sentado à direita do Senhor para a glória de Deus Pai e salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Só que o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para pensar com os irmãos, comparando o Calvário com a igreja. Porque Paulo disse que ele pregava o Cristo crucificado, aquele que se entregou por nós. Essa era a pregação do Paulo. E a igreja se reúne não em torno de um pregador, não, pelo menos não é para ser assim, nem em torno de um cantor, e nem em torno dos obreiros, não se reúne em torno de um cargo, não se reúne em torno de uma denominação. Nós nos reunimos em torno de Jesus Cristo para glorificar a Ele. Por isso que não é motivo de você se afastar de Jesus, porque não cantou, porque saiu do cargo, porque não deu a paz do Senhor, porque você está triste, porque você perdeu o emprego. Não existe motivo legal e justo para nos afastarmos de Cristo. Mas a igreja se reúne em torno de Jesus Cristo. E eu quero trabalhar com os irmãos, baseando-se no texto que eu li, a igreja como o Calvário e os tipos de pessoas que estão no Calvário como tipos de pessoas que podem estar aqui hoje e estão nas mais variadas igrejas, das mais variadas denominações, dos mais variados países, continentes, cidades, bairros e localidades. O primeiro tipo de pessoa que estavam lá no Calvário, e eu quero crer que era para não estar nenhum aqui. O primeiro tipo de pessoas são os materialistas. Ele não vem para Jesus pelo que Jesus fez. Ele está com Jesus pelo que Jesus deu. É por isso que por R$20 a mais ele não vem no culto. É por isso que por causa de 1 hora extra a mais ele fica na empresa. É por isso que por causa de R$10 a mais ele não vem dar glória para o Senhor, reunido com a igreja que se reúne em torno do Cristo vivo e santificado. São pessoas que se reúnem dentro da denominação porque entendem que a denominação pode trazer um lucro financeiro para ela. Então ela se agrega, ela se senta, compra uma Bíblia, aprende a levantar a mão da paz do Senhor, mas com Jesus ele não quer nada. Ele quer é com o que o povo pode fazer, e pelo que Jesus pode fazer, e pelas bênçãos que Jesus pode dar. Quem são esses homens? Os soldados que repartem as vestes. E Jesus é mais um condenado. Mas o que ele pode me dar? Olha, ele tem uma túnica cara, tecida de alto a baixo. Talvez eu gaste um bom tanto do meu salário para me ter uma túnica dessa. Mas ainda bem que eu caí na escala de vir hoje crucificar esse salteador, e eu vou lançar sorte agora. Talvez eu fique com essa capa que pode ser algo que venha me trazer lucro e venha me trazer segurança no período da adversidade e do frio.
são os materialistas, que se reúnem em torno, não do dono da bênção, mas em torno da bênção que ele pode dar. Olha o que Jesus disse: ei, não ajunte tesouros na terra, aonde a traça corrói e os ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, aonde ninguém pode tomar. Eles se reúnem, oh louvado, para angariar mais. E o salmista, ele ainda diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração, mas no Senhor, que as pode dar abundantemente. Aleluia! O primeiro grupo de pessoas que se reúnem, eu quero crer que pode ser, meu pai dizia assim, pode ser, talvez não seja, que eles não estão aqui, mas são os materialistas. Se Jesus der, eu dou. Se Ele não der, eu vou e parto para outro lugar onde ninguém vai receber. Segundo tipo de pessoas que estão no Calvário e podem estar aqui hoje, tomara não estejam, são os irreverentes. Sabe quem são os irreverentes? Eles não conseguem se relacionar com as coisas sagradas como sagradas. Eles se relacionam com as coisas sagradas como coisas comuns. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso. E ele diz assim: ninguém seja fornicador ou profano, igual Esaú, que por causa de um prato de repasto, tem um texto que fala na antiga, trocou a sua progenitura, depois se arrependeu, buscou com lágrimas, mas não foi encontrado justo diante do Senhor. A palavra profanos no texto grego é bêbelos, que significa comum. Ele não consegue entrar na igreja e ver o louvor como um negócio, como algo do céu. Ele não consegue ver pregação como voz de Deus. Ele não consegue ver língua estranha como a voz do Espírito Santo no meio da igreja. Tudo é piada, tudo é graça, tudo é conversa, tudo que ele consegue ver na igreja. Nada para ele é santo. Ele sempre tem uma piada, ele sempre tem um sarro, ele sempre tem uma conversinha, ele sempre tem um diz-que-me-diz. E a coisa terrível do profano é o seguinte: chega uma hora que ele quer se chegar de novo, mas o escritor aos Hebreus diz que nem com lágrimas ele conseguiu, porque o profano torna o coração duro. Você já viu alguém imitando língua estranha? Alguém já viu? Eu vou levantar a mão porque eu já vi essa treva. Língua estranha é coisa santa, não é nome de bala. Língua estranha é algo concedida pelo Espírito de Deus, não é uma língua enrolada que você consegue imitar. E Jesus Cristo diz que o pecado contra o Espírito Santo é um negócio terrível, que não há perdão. Se o camarada brinca com algo que o Espírito Santo deu, eu fico pensando que ele está se aproximando do pecado contra esse meio Espírito. Tem alguém entendendo? Dá um sorriso, diga glória a Deus, que ele comanda o céu. Sabe quem são esses? Esses aqui são representados pelo ladrão que está do lado e diz: ei, o que você está fazendo que você não tira nós daqui ainda? O que você está fazendo que você ainda não nos colocou aí embaixo? Esse tipo de povo aqui é representado por aqueles que passam e blasfemam. Eles estão em algumas igrejas. Quero crer, não estão aqui. Se não estão, concorde com glória a Deus. Aleluia. Terceiro tipo de pessoas que estão no Calvário e podem estar nas igrejas, tomara não estejam aqui.
que se impressionam. Eles veem operar de Deus e eles dizem: mas não é que Deus? Não é que o camarada chegou doente e saiu curado? Não é que aquele camarada adivinhou minha vida? É assim eles falam. Não é que, olha, eu até não acreditava, mas não é que o negócio acontece. É aquelas pessoas que vêm para a igreja porque gostam do sino dos crentes. Eu gosto que eu me sinto bem com o sino. Eu gosto que eu acho legal a igreja evangélica. É só os que se impressionam. Félix, Festo, Pilatos, Rei Agripa, todos eles impressionados, nenhum salvo. Quem está entendendo? O centurião diz: olha, ele não diz é Deus, ele diz é justo. Que coisa terrível, terremotos. O quarto tipo de pessoas, tomara Deus não estejam aqui, tomara, são os espectadores. Eles olham de longe, são caracterizados pelas mulheres que estão no Calvário, mas de longe elas olham Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque quem se aproxima do crucificado cria um elo de ligação com o crucificado. E os soldados que estão ali começam a atentar para aquela pessoa e podem ser que prendam eles para investigar, porque o crucificado é um condenado. E aqueles que se associam com o crucificado podem ser que sejam julgados debaixo da mesma acusação do crucificado. Por isso eles não chegam perto, eles olham de longe. De longe. São aquelas pessoas que vêm à igreja, que se assentam no nosso meio, mas só ficam expectando. Que estão aqui hoje são aqueles que reconhecem o Cristo como sacrifício e não veem Ele como um banqueiro, não veem Ele como uma piada, não veem Ele como um mágico, não veem Ele como um show, mas veem Ele como Deus que está pregado na cruz do Calvário. Aleluia! E ele olha, e esse tipo de pessoa olha e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. Aleluia! E o Senhor olha para essa pessoa e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Oh, xarabaçurivaço. São pessoas que estão na igreja e têm o prazer de dobrar o joelho, têm o prazer de dizer glória a Deus, têm o prazer de ser um ofertante, de ser um dizimista, de comungar com os santos, de vir ao culto de Santa Ceia e de levantar a sua mão e dizer: eu sirvo e pertenço ao Cristo, eu tenho um pacto com Ele, eu estou perto dEle, eu estou condenado na mesma condenação que Ele. Aleluia! Eu gosto quando Paulo diz assim: eu estou tão perto do crucificado que eu já estou crucificado com Ele, eu já estou na mesma condenação, eu estou vivendo da mesma maneira que Ele viveu. Aleluia! Duas coisas esse tipo de pessoas, que são os que se rendem, fazem. Primeiro, reconhecem o seu pecado. O ladrão diz assim: nós merecemos estar aqui, somos pecadores, ele não. Primeira coisa para se aproximar do Cristo é reconhecer o nosso pecado, a nossa vida pecaminosa. Segunda coisa é ouvir a voz do crucificado. Aleluia! E crer na palavra que Ele falou. Ainda hoje você vai comigo no paraíso. Brinca não, mas ele crê. E ele entende que naquele dia ainda os céus estariam com as portas, aleluia, abertas para aquele homem que se
entregou para Jesus naquele último momento. Aleluia. Esse é o tipo de pessoas que eu creio estão aqui hoje. Estão. Aleluia. E eu quero pedir que você se coloque em pé, porque meu tempo falta 2 minutos para dar. Aleluia.